Por que a gente está fazendo esse café hoje? A gente vai ter um evento no dia 9 de abril, a gente vai ter um evento junto com o Mansur. O Mansur está aí na sala, a Cláudia deve estar para entrar, deve estar atrasada um pouco alguma coisa, pode ser que ela deve estar indo para o escritório, pode ter sido trânsito alguma coisa, mas não tem problema não. Mas no dia 9, a gente vai fazer uma live para conversar sobre um nome até sugerido pelo Carlos, que são as regras do jogo, né? A gente está vendo descer muita notícia solta, né? Sobre o que o governo tá tentando fazer ou não está tentando fazer, dependendo do prisma, para ajudar as empresas de qualquer porte a atravessar esse período de crise. Só que as notícias começam a vir nos meios mais sem sentido, variáveis, em grupos de WhatsApp colocados por vídeo, com links que a gente já sabe que são fake news ou que são vírus. E aí a gente resolveu, para o pessoal da rede, tentar agrupar essas informações e dar uma direção a elas por pessoas de dentro da rede que mexem com isso no dia a dia. Faz parte das expertises de produtos e serviços que essas pessoas trabalham. Então, essa semana eu conversei com o Mansur, né? Tá aí o Mansur. Depois o Mansur vai fazer uma apresentação rápida dele, vou passar a palavra para ele, Mansur. E conversei com a Cláudia da PJ Consultoria e com os demais colegas da diretoria de marketing, a gente fazer um evento, e aí esse evento caiu para o dia 9, tá? Ficou lá no dia 9. Antes, depois no final também, eu gostaria que se Selene puder e quiser, aproveitar e dar um recado para a gente no final para falar sobre o evento do dia 7, que é tão importante quanto, mas já está no nosso radar também para todo mundo participar. Aí eu vou pedir a Selene, se ela puder ficar até o finzinho aí, deve ser lá para as 2 horas da tarde, 4 horas da tarde que a gente vai acabar, mas estou brincando, são 20 minutos, meia hora mesmo. A Selene passar um recado para a gente do que a diretoria de responsabilidade está trazendo para o grupo. Mas basicamente é isso, a gente está querendo um alinhamento. E por que a gente não esperou até o dia 9? Porque a própria Cláudia, conversando com a gente numa reunião pré-evento, ela disse que tem muita coisa que já chegou, que já está disponível e que a gente já pode começar a ficar atento. E também colocar essas pessoas dessas expertises à disposição do grupo para poder conversar. Bom, primeiro falar que o momento, dependendo do prisma que você venha olhar, o momento é terrível. Né? Se você for se guiar pela mídia, grande mídia aberta, a vontade é sentar realmente no meio-fio e chorar, porque os números da economia em franca derrocada, né? O governo, em determinado momento, fala, faz A, o outro vai e fala, faz B, entendeu? E aí entra todo mundo atirando em todo mundo, e o mundo todo também numa pressão muito grande, infelizmente, se perdendo muitas vidas, né? E causas e consequências ainda difícil mensurar, né? Então, e isso atingiu de maneira sobremaneira inesperada os nossos negócios. Mas a gente não pode só ficar olhando para o cenário do caos. Se a gente só ficar olhando para o cenário do caos, a gente vai morrer de véspera. Eu tenho falado com algumas pessoas que circulam nos meus fóruns mais próximos que a gente vai ficar igual peru de Natal. Quem morre de véspera é peru de Natal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado de filtrar. E detalhe, todos os empresários da rede, todos, a totalidade, tem perfil de líderes, tem perfil de liderança. Então, essa mensagem do que está vindo, se não for filtrada e for repassada para os pares e para os colaboradores, aí que vai ser o caos total. Em contrapartida, a gente tem notícias alentadoras no segmento do petróleo e gás, que é o nosso foco do grupo, né? O Trump começou a costurar um acordo realmente com a Rússia e com os sauditas para poder trabalhar de novo a questão do preço do petróleo na OPEP, e isso fez com que o preço do barril do petróleo ontem desse uma melhorada muito grande. Aí o Bovespa fechou em alta por causa exatamente disso. A Petrobras teve uma boa performance ontem, e eu não consegui colocar aqui, mas deve descer para o grupo ainda hoje ou na segunda-feira, vai descer a notícia de que Petrobras achou mais petróleo na bacia lá acho que foi na bacia de Campos. Eu já até botei a notícia lá no grupo de marketing para depois eles descer para a gente. Petrobras localizou mais petróleo ainda naquela região. Então, isso tudo, né, a estrada do preço do petróleo, essas coisas todas, dão um alento a gente, porque, na verdade,
é o que o Rômulo estava falando do mercado de onshore, offshore. É difícil voltar de imediato ao que era daqui a 60 dias, 120 dias. Mas alguma coisa vai voltar, principalmente porque existem contratos que precisam ser honrados. Existem coisas que já foram negociadas, estão no papel e terão que ser feitas. E a gente precisa aproveitar esse período em que a gente está em isolamento, né, parcial ou total, dependendo da empresa, do tipo de negócio. A gente precisa aproveitar esse período para se preparar. E aí a gente colocou algumas coisas. Bem-vinda, Cláudia. Já fiz a sua apresentação, já falei sobre você. Daqui a pouco eu vou te passar a palavra. A gente precisa se preparar. E para se preparar, a gente exatamente trouxe o Mansur, que é da parte de consultoria contábil, e trouxemos a Cláudia, que é da área de investimentos, para poder conversar com a gente rapidamente. Aí eu vou passar para eles duas perguntas e no finalzinho lá eu vou deixar um espaço aberto para quem quiser fazer uma colocação ou outra. Lembrando que isso é só um café da manhã, não tem o perfil realmente da live que a gente vai fazer no dia 9, mas é uma prévia já para começar a deixar um canal aberto para trocar informações. E aí, o Mansur? Mansur, está me ouvindo? Sim. Mansur, sim. Eu queria que você rapidamente, por favor, se pudesse se apresentasse. E já estou deixando na tela a primeira pergunta que mandaram para mim para passar para você. Pode ser? Sim, ok. Bom dia a todos, tudo bem? Estou vendo aqui tem 12 pessoas na sala. Em um minuto eu vou falar rapidamente, me apresentar. Meu nome é Roberto Mansur, sou sócio da Recall Ledger, a empresa de contabilidade e consultoria tributária. Nós temos aproximadamente uns 100 clientes, muitos deles da área de petróleo e gás. Então, a gente está vendo esse movimento aí das medidas provisórias do governo e já estamos vendo o que as empresas estão fazendo, tá ok? Em relação aí à primeira pergunta, o que o governo está fazendo para ajudar as empresas a pagarem a folha de pagamento? O governo, no finalzinho de março, soltou a medida provisória 927 e, em parceria com os bancos Itaú, Bradesco e Santander, bancos privados, eles estão aportando aproximadamente 40 bilhões de reais para as empresas, para os bancos ajudarem as empresas a pagarem a folha de pagamento. Um briefing rápido, que a gente vai falar um pouco no dia 9, quais são as empresas que poderão ser beneficiadas com essa ação do governo? Aquelas empresas que faturaram no ano de 2019 entre 360 mil reais a 10 milhões de reais no ano. Então, o primeiro dever de casa aí que eu deixaria para vocês, pede para o contador de vocês me dar a declaração de faturamento do ano de 2019. Não é dos últimos 12 meses, é do ano de 2019, tá? Pode ter variado os últimos 12 meses, né? 12 meses fechou agora março, a gente está falando de março a abril do passado. Então, primeira orientação é verificar se atende esse quesito. Se não atender esse, o dinheiro não vai estar disponível. Segundo, verificar se a empresa tem conta num desses bancos, ou Itaú, ou Santander, ou Bradesco. Se não tiver, vai lá num desses bancos, no qual você tem um pouco mais de afinidade, bate na porta, pede para falar com o gerente. Algumas agências estão fechadas, mas vai numa próxima do seu trabalho ou da sua casa. E eu costumo usar muito se eu, você. Se eu abrir minha conta PJ aqui e pagar o salário dos funcionários de hoje até o final da vida, você me daria a concessão desse benefício, desse crédito, para eu pagar a folha de pagamento já de abril? Se o banco falar ok, veja qual é a documentação. Hoje você já abre conta, se tiver tudo ok, em menos de 48 horas. Hoje é rápido de abrir conta, não demora mais tanto quanto era antigamente. E abre uma conta num desses bancos. Se você já tem conta num desses bancos, vai lá fazer uma visita, liga para o seu gerente, né? Pergunte a ele quais são os documentos necessários para você, quais são os documentos necessários que eu preciso entregar para o banco de forma que você possa me atender. Eu já me antecipei, falei com o gerente do Banco Itaú, ele disse que precisa da folha de pagamentos, ok? E que você esteja em dia com o salário e que você tenha folha de salários no banco, tá ok? Uma das coisas que a gente estava conversando, né, Luiz, é que às vezes a maioria de alguns comércios, às vezes o cara não tem a folha de pagamento lá no banco, às vezes ele tem 4 ou 5 funcionários, ele faz um TED, um DOC, né?
A recomendação talvez fosse bater um papo com o gerente do banco. Olha, eu não estou fazendo a folha de pagamento aí como eu deveria de fazer. Como é que a gente pode alinhar para gerar essa expectativa? Tá? Então, uma primeira linha aí, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? O que o governo está ajudando a fazer as empresas, mas só como um briefing rápido aí do café da manhã. As premissas são essas: faturamento entre 360 mil e 10 milhões de reais no ano de 2019 e ter conta num desses 3 bancos privados, Bradesco, Itaú e Santander. Posso para a segunda pergunta? É exatamente o que eu ia te falar. A gente tem uma outra pergunta aqui. O que as empresas podem fazer a partir da MP 936 visando a manutenção dos empregos? Posso seguir nessa aqui, então? Por favor. Então, o governo, no dia 1º de abril, parece brincadeira, mas foi anteontem, dia 1º de abril, ele lançou essa nova medida provisória aqui visando a manutenção dos empregos. Eu ainda estou analisando com mais detalhe isso aqui, porque tem algumas perguntas que estão sem respostas ainda, né? Mas, em linhas gerais, o governo está permitindo às empresas a conversarem com os seus funcionários visando a manutenção do emprego daqueles funcionários. Ou seja, e aí você tem 4 possibilidades. A primeira é fazer a suspensão total do contrato de trabalho por um período não superior a 90 dias. Você pode chamar o seu empregado e falar, olha, eu vou suspender o seu contrato de trabalho. Imagine um comércio que está fechado. O cara não tem como abrir a porta. Não é uma sei lá, área essencial, o governo mandou fechar, o cara vai ficar lá fechado. É um restaurante, por exemplo. Ele não tem posso dizer, estrutura e logística para fazer entrega de refeições. Ele vai ficar fechado. Estou dando um exemplo aqui, rápido. Ele pode chamar os funcionários e falar, olha, eu vou suspender o seu contrato de trabalho por 90 dias. Eu não se a empresa fornecer o plano de saúde, os benefícios, né, não podem ser. E quando acabar esse contrato de trabalho, este funcionário volta à empresa e ele não pode ser demitido nos próximos 90 dias. Se o contrato de trabalho for por 60 dias, ele não poderá ser demitido por igual período, por 60 dias. Se for 30 dias, suspensão, por 30 dias. Tá? Esse período vai ser entre abril, maio e junho, os primeiros 90 dias. Deu para entender? Um pouco confuso. As outras modalidades que o governo está... Ainda seguindo nessa modalidade, ele vai receber um documento da empresa, esse documento ainda está para ser homologado, e ele vai poder ir junto ao governo e receber o salário dele através do seguro-desemprego, ok? Aí tem umas limitações que no dia 9 eu vou estar com esses números mais apurados, a gente vai estar fazendo uma apresentação aqui através dos slides, tá? Mas no exemplo que deram ontem, por exemplo, que estão fazendo, a pessoa tem totalmente o valor suspenso. O governo vai arcar com 100% do valor dele, limitado ao maior valor que o seguro-desemprego paga. Tá? A segunda parte é o seguinte: as empresas podem fazer acordos com os empregados de redução de jornada de trabalho em até 3 formas: 25%, 50% e 75%, ok? Um exemplo que deram ontem, por exemplo, um rapaz, uma pessoa, um empregado que ganha R$2.000 e a empresa vai reduzir 50% da carga horária e, consequentemente, 50% do salário dele. A empresa vai pagar R$1.000 para aquele funcionário e o governo vai complementar com aproximadamente R$739 de recursos oriundos do seguro-desemprego. Tá? Só para a gente ter uma ideia. Perguntas que podem acontecer, né? E eu vou estar me preparando para isso, para a nossa live do dia 9. E se o empregado não aceitar, né? Ele corre o risco de ser demitido? Corre, infelizmente. A ideia do governo ao lançar essa medida provisória é o socorro e a proteção e a manutenção dos empregos por pelo menos quem aderir isso a 90 dias,
que isso se garanta por mais de 90 dias, ou seja, se a gente contar de abril, a gente garantiria o emprego dessas pessoas pelo menos por 6 meses, os 3 meses que estariam dentro do programa e os mais 3 que eles não poderiam ser mandados embora para não ter alguma penalidade. Em linhas gerais, é isso. Estou me preparando para falar sobre isso. E aí, Luiz, eu não sei se cabe também, por exemplo, fundo de garantia. A gente falar um pouco também sobre fundo de garantia. Roberto, o governo também prorrogou PIS e COFINS. Roberto, eu acho que eu vou falar um pouco também sobre essa parte, ok? Tá. No dia Roberto, 9 lá. Deixa eu passar um pouco, porque isso aí vai tudo realmente para o dia 9, a maior parte vai para o dia 9, e eu só queria que você fizesse uma última colocação para a gente. Todos esses benefícios, essas medidas provisórias, o que for, são para serem executados na folha de maio. Agora, em abril, nada muda. As folhas de pagamentos que estão sendo feitas para pagar esse mês agora, não tem como entrar nisso, ok? Então, contador trabalha muito com o mês de competência, né? Uhum. Por exemplo, tem algumas empresas que pagam o salário no dia 5 do mês seguinte, ou no 5º dia útil do mês seguinte. Então, eu não estou falando da competência da folha de março para ser paga agora no dia 3, 4, 5 de abril. Estou falando dos meses de competência, abril, maio e junho, tá? Abril e maio para a primeira parte, que o governo vai ajudar as empresas. Eu estou colocando isso porque tem muita gente achando que vai pegar a folha de abril agora e já vai sair fazendo redução, corte. Não tem, isso aí está fechado, já foi. Realmente o que você está colocando. É bom afirmar isso daí para a pessoa ficar atenta, até que ela vai ter esse tempo ainda para fazer o planejamento e diluir todas essas dúvidas que eu sei que tem aí nesse meio ainda, né? Sim, verdade. A gente tem o mês todo de abril para poder se enquadrar, fazer a reunião com o gerente do banco, ver se se enquadra, passar a folha de pagamento, porque em relação ao item 1, esse dinheiro ele vai ser depositado diretamente na conta dos empregados. Tranquilo. O banco vai ajudar só com 2 salários mínimos. Por exemplo, alguém que ganha 1 salário mínimo, o banco vai bancar 1 salário mínimo. Sim. Alguém que ganha 2 salários mínimos, o banco vai bancar 2 salários mínimos. Aquele que ganha acima de 2 salários mínimos, R$5.000, por exemplo, o banco, se você quiser botar um nome lá na lista da pessoa, o banco vai depositar R$2.090 na conta dele. A empresa complementa a diferença. É uma boa ajuda, né? Para os próximos... Roberto, eu vou te pedir para no final, eu vou passar a palavra para a Cláudia, mas vou te pedir para no final você deixar seus contatos aí, caso alguém queira tirar dúvida, entrar em contato com você, apesar de saber que a gente acha você no grupo da rede, você está no grupo de WhatsApp lá, né? Dentro do site também da rede, você está lá, mas eu vou te pedir para reforçar seus contatos. Roberto, obrigado, tá? Tá bom, show. Estou aqui. Claudinha, bom dia. Bom dia a todos. A Cláudia vai falar para a gente exatamente daquilo de crédito que foi disponibilizado, mas principalmente dos mimimis, zum que estão rodando no mercado aí. Cláudia, por favor, aí já apareceu na tela uma primeira pergunta para você, tá? Quais são as principais linhas de crédito disponibilizadas pelo governo? Veja bem, as principais linhas de crédito disponibilizadas pelo governo hoje para a capital de giro, porque há recursos para inovação, há recursos para investimentos em máquinas, equipamentos, máquinas 4.0, construção. Esses recursos de investimentos continuam sendo liberados. Mas o foco do governo hoje é capital de giro. Então, todas as agências do país estão trabalhando com esse foco, capital de giro. Isso não quer dizer que se eu entrar com pedido de investimento, ele será negado. Não. Inclusive, o investimento aumentou o valor do capital de giro associado, que agora é de 40%. Isso quer dizer que eu posso fazer um investimento e ainda pedir mais 40% do valor desse investimento como capital de giro. Mas o capital de giro puro, ele estava suspenso um tempo atrás, no ano passado, e esse ano ele está liberado para todos. É o capital de giro emergencial. Então, nós temos o capital de giro das agências de fomento, todas elas, a nível nacional, todas elas estão liberando capital de giro, cada uma com prazo. Tem umas que estão dando 3 anos para pagar, outras estão dando 4, 5 anos para pagar. Todas elas estão oferecendo taxas muito reduzidas, tá? E carências que vão entre 1 ano até 2 anos. Depende de cada agência. Como o BDMG, por exemplo, ele reduziu o prazo de carência.
A AGRIO liberou um recurso um tempo atrás. Esse recurso acabou em muito pouco tempo. Em 5 dias, a AGRIO recebeu mais de 13 mil pedidos e ela simplesmente não teve condições de atender a todos. O governador está sancionando um decreto liberando mais um recurso para a AGRIO, que nós acreditamos que será em torno de mais uns 300 milhões. E o BNDES está liberando também um recurso através da AGRIO. Veja bem, o BNDES havia descredenciado a AGRIO por questões de pagamento na época do governo Cabral, mas agora, por questões emergenciais e sabendo que os bancos estão dificultando a liberação do crédito BNDES através do agente financeiro, ele está disponibilizando um recurso. Nós acreditamos aí que será pelo menos 1 bilhão. Ele deve liberar para que a AGRIO possa emprestar aos empresários. Então, a AGRIO hoje ela deve abrir um novo capital de giro, em que ela vai liberar algo em torno de, no máximo, 500 mil para as empresas que faturam até 5 milhões. Ela deve liberar esse capital de giro com as mesmas regras do anterior, quer dizer, 5 anos para pagar, 2 anos de carência para começar a pagar, e uma taxa que deve variar em torno de 0,75 ou um pouquinho mais. Tá? BNDES tem dinheiro? Tem. BNDES tem dinheiro, mas para capital de giro ele não está aceitando as operações diretas. Então, somente as operações indiretas, que é através de um agente financeiro. E ele limitou o valor, né? Justamente para que as grandes empresas não peguem muito dinheiro, ele limitou esse valor a, no máximo, 70 milhões. Então, valores de até 70 milhões, eu posso solicitar ao BNDES como capital de giro. Claro que vai depender do meu faturamento. Tá? A regra é algo em torno de 10%, 15% do meu faturamento. Que outro recurso nós temos? O Ministério do Turismo liberou um recurso direcionado ao setor turístico, com prioridade para restaurantes e hotéis, e empresas de turismo. Então, é possível, e aí não tem limite, é possível pegar o capital de giro para esse segmento de acordo com a necessidade do segmento. Então, capital de giro no estado do Rio, nós temos BNDES através de agente financeiro e Fungetur. A AGRIO, nos próximos dias, deverá reabrir. Em outras regiões do país, nós temos as agências de fomento, os bancos de fomento, BNDES, através dos agentes financeiros. Hoje é o capital de giro disponível. Legal. Cláudio, tem outra pergunta para você. As empresas com apontamento cadastrais, que têm dívidas, inclusive com o governo, elas são elegíveis a tomar esses recursos? Infelizmente, as empresas que têm apontamentos cadastrais não são elegíveis. O que nós podemos entender? Se a empresa tem uma contabilidade dentro dos conformes, e aí eu direciono até para o Roberto Mansur, que ele, como contador, sabe a dificuldade de muitas empresas, principalmente as microempresas, terem uma documentação adequada, isso é um impeditivo. Tá? As empresas que já estão no lucro real, lucro presumido, essas já têm uma condição melhor, porque elas estão com seus balanços mais ou menos organizados, etc. O CADIM é totalmente impeditivo. Então, empresas que têm dívidas com o governo, eu sugiro que faça um refinanciamento, porque, infelizmente, não é possível liberar recursos para empresas que tenham dívidas com o mercado, porque aí elas estarão com o Serasa, né? Estarão negativadas no Serasa, e dívidas com o governo, porque elas estarão com seu nome incluso no CADIM. E isso é completamente inelegível. Outras questões que são importantes na captação de recurso é a famosa licença. Hoje nós sabemos que muitas empresas não estão enquadradas na necessidade de apresentação de licença ambiental. Entretanto, as indústrias, todas elas, precisam ter um licenciamento ambiental.
E, às vezes, por falta de uma licença, às vezes a empresa tem até um protocolo, mas não tem a licença em mãos. Isso também é um grande impeditivo. Cláudia, eu cometi uma pequena falha quando eu comecei com você, porque eu falei para o Mansur, quando o Mansur começou a fazer as colocações dele, ele se apresentou. Eu acabei entrando nas perguntas com você e você não fez a sua apresentação. Queria que você falasse quem é você e um pouco do que você faz, por favor. Perfeito. Bom, eu sou Cláudia Lima, eu sou sócia da PJ Projetos, que é uma empresa especializada na captação de recursos de fomento. A PJ Projetos, ela já atua há mais de 20 anos na busca de recursos do BNDES, do Banco Mundial. Trabalho diretamente com as empresas de fomento no Brasil todo, tenho um bom relacionamento com Porto Alegre, através da Badesul, com Curitiba, trabalho com a Paraná Fomento Paraná, a MT Fomento do Mato Grosso, onde a gente faz muitos projetos de agronegócio, o BADES, que é a Agência de Fomento do Espírito Santo, o BDMG, que a gente trabalhou muito no ano passado e esse ano, porque tem bastante recurso para os empresários. Enfim, a Desenho Bahia, onde eu faço muitos projetos com o pessoal da região da Bahia, o Banco do Nordeste, porque a gente faz muitos projetos para o Nordeste. E, assim, falando das linhas de financiamento, nós, da PJ, trabalhamos muito com um fundo que se chama Fundo Constitucional. E ele está disponível nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Os recursos desse fundo são mais atrativos que os do BNDES, as condições de pagamento são melhores e ele abraça todas as necessidades de investimento que os empresários naquelas regiões precisam. Então, a PJ Projetos é uma empresa especialista em estudos de viabilidade econômica e captação de recursos de fomento. Trabalhamos com municípios e com empresários em geral. Obrigado, Claudinha. Pessoal, nós estamos caminhando aqui para o fim do café, e isso aí foi colocado por todo mundo. A grande pressão que a gente está passando junto com os nossos pares, fornecedores, clientes, é que a gente tendo conhecimento e acesso a todas essas postergações, incentivos, benefícios, crédito, que Cláudia colocou agora, todas essas ajudas possíveis do governo, quando você olha para toda essa salada de situações e coisas que estão sendo expostas e colocadas na frente da gente, a pergunta é sempre, o que eu devo fazer, né? Eu tenho meu CNPJ limpo, eu tenho meu nome limpo, o nome da minha empresa está limpo, minha folha de pagamento está em dia e está se oferecendo dinheiro a custo baixo. O que eu devo fazer? Ou eu não tenho isso, mas eu tenho a oportunidade de girar meu caixa através de redução de folha de pagamento, postergação de algum tipo de imposto, o que eu devo fazer? E como eu sou professor também, eu adoro uma resposta que normalmente os alunos dão quando a pergunta vem aberta assim. A resposta normalmente é depende. Depende do momento que você está passando, depende da situação, porque se existisse regra de bolo, se existisse fórmula mágica, nenhum dos mais de 60 associados estaria aqui. A gente estaria em outro lugar, fazendo outras coisas. Se existisse uma fórmula mágica que não passasse exatamente pela análise do negócio, do cliente, do fornecedor de cada um. Então, o convite nosso principal vai ter a live, teve esse café da manhã que até então está sendo maravilhoso, está já entendendo e percebendo um monte de coisa, mas procurem aquelas pessoas que vocês sabem que são de confiança, principalmente de dentro da rede, nosso grupo da rede, procurem essas pessoas e falem assim, cara, eu estou com uma dúvida, Mansur, Cláudio, eu estou com uma dúvida, vocês falaram aquilo lá, entendeu? Eu acho que eu poderia aproveitar, de repente, pegar um recurso de 20 milhões de dólares, entendeu? Eu tenho sempre de vontade de construir um foguete para ir para a Lua, de repente eu vou pegar no meu negócio, entendeu? E vou acabar com o meu negócio e vou construir foguete que eu quero ir para a Lua, é um sonho que eu tenho. Vamos conversar, chama as pessoas e conversa, porque vai ser muito legal, tá? Aproveitar aqui e usar uma colocação do nosso presidente na última apresentação dele, na live. A gente não pode controlar os ventos, mas a gente sempre pode ajustar as velas para chegar mais longe. Então, é exatamente isso. O intuito do encontro, o intuito dessas conversas é que a gente ajuste nossas velas para poder, exatamente com a ajuda desses parceiros, com esse capital intelectual monstruoso, a gente chegar mais longe.
Eu vou passar a palavra para... Lembrando que no dia 9 a gente vai estar junto. Selene, você está aí? O pessoal que está mandando pergunta lá no chat, eu não esqueci, não. Vou olhar as perguntas. Selene? Não, que bom que você me deu a palavra, que eu tenho reunião agora. Fala para a gente 2 minutinhos sobre o encontro do dia 7, porque aí eu vou voltar para as perguntas que estão lá. Tá, tinha várias perguntas, mas eu vou ter que sair, que eu tenho reunião agora no dia... Eu tenho reunião agora às 9h40 com a responsabilidade social. Aí eu vou ter que sair. Eu peço desculpa, né? Então, assim, eu queria realmente convidar vocês para o dia 7, para a nossa reunião, onde nós vamos falar de todas as nossas ações da responsabilidade social. As nossas ações, né, é importante para todas as empresas da rede, é interessante para todas as empresas da rede, não só em ganho financeiro, em ganho em produtividade, em ganho para o meio ambiente, né? Então, eu aguardo vocês no dia 7 para vocês verem as nossas ações e agenda. Cláudia, depois eu tenho que conversar com você. Roberto, você, né, eu também tenho algumas perguntas, só que agora realmente eu vou fazer depois para vocês, tá bom? E, Cláudia, a gente ainda vai conversar sobre a responsabilidade social, tá? Nossa agenda, tá bom? Obrigado, Selene. Eu estou aguardando, eu estou à disposição, a gente pode marcar uma conversa e entender os projetos e ajudar de alguma maneira, com certeza. Sim. Obrigado. Rômulo. Obrigado, Selene. Roberto, depois eu estarei também te mandando algumas perguntas. Obrigada a vocês, um abraço a todos. Nós que agradecemos, Selene. Rômulo, você fez algumas colocações lá no chat, você quer verbalizar aquilo que você colocou lá? Você tem alguma colocação? Eu gostaria, não sei se nós teríamos tempo. Não, mais um tempinho a gente tem, vamos junto aí. Então vamos lá. A ponderação em relação ao que foi informado sobre a questão da dificuldade dos bancos, né, em fornecer ou capital de giro, ou qualquer que seja empréstimo, auxílio no pagamento de contas, quer que seja, tem alguma explicação? Eles estão aguardando alguma definição do governo, alguma outra ação de incentivo? E perguntar também, aí já seria para você, porque esse café foi muito bom mesmo, se nós vamos ter acesso a esse vídeo que eu estou vendo que está sendo gravado, para que depois a gente possa assistir com... Tá, então vamos por ordem. Fica a palavra aí para a Cláudia e para o Mansur. Quem quer responder a primeira pergunta dele? Qual é a dificuldade se eu entendi, qual é a dificuldade que os bancos têm de disponibilizar esse capital lá na ponta? É isso, Romulo? Isso, ou dificuldades que têm, ou dificuldades que estão criando. Se tem alguma explicação agora. Veja bem, quais as dificuldades dos bancos em liberar o recurso? Na verdade, os bancos estão analisando, é um recurso que eles têm na prateleira, e eles estão analisando quem são seus clientes potenciais, quem são seus clientes VIP, quais aqueles clientes que não oferecem nenhum risco para a operação, para que eles possam direcionar esse recurso para esses clientes. Isso quer dizer que quem não precisa terá acesso ao BNDES. Quem precisa, em tese, não terá. O que nós fazemos? Nós temos outras ferramentas, outras estratégias que nós aplicamos para forçar o banco a liberar esse recurso, porque ele, como responsável pelo risco da operação, ele tem o direito de decidir se ele libera ou não libera para os clientes que estão buscando pelo recurso. Essa é uma decisão do banco, o BNDES não pode interferir. Perfeito. E dentro até disso daí, Rômulo, por favor, dentro disso daí, aquela parte do depende, nós somos todos, né, expert em negociação. Né? A gente precisa, o outro só se mexe quando você, de repente, tem uma proposta melhor na mão. Ontem eu estava num outro grupo conversando e eu falei assim, a pessoa falou para mim assim, Luiz, eu consegui uma proposta de seguro no Bradesco, e eu usei o Bradesco como poderia ter usado qualquer outro player do mercado. Eu consegui uma proposta de seguro do Bradesco, mas eu não gostei. Eu falei, então tá bom, procura outro seguro. Mas eu tenho conta no Bradesco. Não estou falando para você voltar no Bradesco vai vender Bradesco.
Então, você tem que pegar, às vezes, você tem um relacionamento de muitos anos no Bradesco, por exemplo, e chega lá, hipoteticamente, é claro, você chega lá e a pessoa fala assim, eu tenho capital de giro para você aqui, você tem conta comigo há mais de 30 anos e eu tenho capital de giro para você, é uma taxa de 4%. O que vai fazer o gerente do Bradesco se movimentar se você não tiver outra proposta para discutir com ele? Então, você tem que pegar os colegas aqui da rede e aí, cara, isso é fundamental. A Cláudia, eu acho que o Mansur colocou isso quando falou de procurar outro banco, né? Procura saber, liga para aqueles que você tem mais afinidade, liga para o Rômulo, para o Marcelo, para a Cláudia e fala assim, qual o banco, o seu banco principal? Meu banco principal é o Banco do Brasil. Qual é o seu gerente? Eu posso entrar em contato com ele? Pode, Cláudia, vai apresentar. O cliente apresenta o cliente, é o melhor cenário do mundo. Aí chega para o cara e fala assim, olha só, eu estou com uma proposta lá no Bradesco, era 4. Eu estou com uma proposta lá no Bradesco de 2,5. Já não era 4, virou 2,5. Olha a negociação. O que você consegue fazer por mim? Eu consigo 2,49. Quer dizer, já vou descer qualquer coisa, mas vou descer. Aí vai lá no cara do Bradesco e fala assim, eu consegui no Banco do Brasil a 1,99. Então, você vai fazendo isso, e o cara vai se mexer, porque ele não quer que você vá embora também. Mas lógico, se você simplesmente entrar lá... gente, eu trabalhei como gerente de banco e como supervisor de gerente de banco, regional de gerente de banco. Você acha que o cara chegava lá para mim e falava que queria dinheiro, o que eu fazia? Oba, ele quer dinheiro. É a lei da oferta e procura. Então, é nesse ponto aí que a gente está exatamente para poder discutir. E a Cláudia, com essa expertise que tem, e o Mansur, e a Cláudia já falou isso com a gente ontem, acho que vai ser fantástico quando ela e o Mansur entrar nessa sinergia de novo no dia 9, que uma coisa que o cara quer ver não é o que ele quer falar, mas o que você vai levar para ele, o seu cadastro. É como você vai fazer exatamente a contagem da sua história. Eu ontem falei a palavra cadastro com Cláudia, ontem ela falou, usou outra palavra, mas é como é que você vai montar o histórico do que você está pedindo. Entendeu? Porque dependendo de como você montar, o cara vai ler uma história. Entendeu? Então, isso tudo, melhorar essa linha de comunicação com o agente financeiro é uma expertise que eu acho que esse grupo tem e ela pode multiplicar. Pessoal, sobre a live, toda a live que a gente faz aqui no canal da rede, ela sobe, ela fica na nuvem. A gente só vai pedir a Elisa aí. Elisa acho que está no áudio, eu não sei, porque ela ficou acompanhando a gente remotamente. Eu não sei se depois ela pode jogar lá no canal para a gente, acho que sim, mas a gente pede ela para fazer. E é uma ferramenta que, inclusive, Rômulo, Carlos também acho que já foi para a reunião da responsabilidade, é uma ferramenta que eu queria deixar disponível para todas as diretorias de eventualmente fazer um bate-papo desse com o intuito de café da manhã mesmo. Pegar a gente logo cedo nos primeiros horários e a gente discutir, desde que siga um padrão mínimo de horário. Hoje a gente correu até um pouco, no final agora veio só colocação, eu preferi deixar rolar um pouco mais. Agradecer, eu queria pedir rapidamente, o Mansur, como é que acha você? Seu celular aí, deixa aí, fala seu celular para a gente aí, para o pessoal te mandar o WhatsApp. Eu sei que está lá na rede, mas fala aí. Tá bom, pessoal, bom dia, muito proveitoso o café da manhã, obrigado pela contribuição de todos, obrigado pela oportunidade de poder estar ajudando as empresas do grupo. E eu coloco meu celular à disposição para tirar dúvida a hora que vocês quiserem, entre 9 horas e 20 horas da noite. Meu telefone celular é 999 64 0392. Repetindo, é Rio de Janeiro, tá? 21 999 64 0392. Vocês me acham lá no grupo também. No grupo e no site lá. Uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo final de semana. Mantenham-se em casa, sigam as instruções do nosso Ministério da Saúde, aí, do nosso Ministro da Saúde e das autoridades sanitárias, né, de se manter, lavar as mãos, álcool em gel, não é isso? Quero ver vocês. Legal. Vou dar um abraço bem grandão em todos vocês quando isso tudo acabar. Deus quiser, Mansur. Claudinha. Bom, eu agradeço muito essa oportunidade de levar um pouco de informação para vocês. Nós, da PJ, estamos à disposição para ajudar a todos, inclusive orientar no momento que for fazer qualquer tipo de negociação para tomar o rumo mais correto, maiores chances de sucesso. O meu contato é 98484-3852. 98484-3852. Eu estou o tempo todo no WhatsApp e em todas as redes sociais também vocês encontram a PJ Projetos. Muito obrigada. Obrigado, Claudinha. Mansur, Sim. faz uma gentileza para mim.
Ah, você já está respondendo pelo chat, né? Respondi agora, eu só vi agora. Uhum. Tá bom. É que eu ia te pedir isso aí. Pessoal, muito obrigado. Tá? Desculpa aí se correr um pouquinho o horário, mas muito obrigado. Nós estamos à disposição de todos. A diretoria da rede, ela tá bastante envolvida e preocupada com essas situações. Eu acho que lá na rede, lá atrás, desde que eu cheguei na rede, tem um ditado que diz que juntos somos mais fortes, né? E eu acho que está se provando nos momentos difíceis, nos momentos complicados, que a gente prova que realmente juntos somos mais fortes. Nós temos aí trocentas dificuldades, mas eu tenho visto que a gente está tendo mais oportunidade de sair dessa crise fortalecido, entendeu? E pegar um mercado que realmente vai estar com uma demanda muito grande reprimida e a gente vai estar especialmente preparado para atuar. Tá? Bom rever algum de vocês, queria rever todos, mas ver que Kiki está aí, Tânia está aí, poder ver o Janela, está aí, o Luiz Rocha, tá? Um prazer muito grande ver vocês e a gente está à disposição de todos. Um forte abraço, um ótimo final de semana, paz no coração e entre em contato para tirar as dúvidas do que for aparecendo nessas MPs todas, tá bom? Pessoal, abraço, obrigado, super obrigado mesmo de coração. Fiquem felizes, fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau.